Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo por uma alma. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 8, vou ler do versículo 26 até o 35. É uma leitura extensa, mas é necessária para a palavra do dia hoje. Diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Hoje é 22 de novembro de 2022. Maravilhoso, santo, justo, perfeito, lindo Deus. Estou aqui na tua presença em nome do teu Filho Jesus Cristo, te agradecendo por esta oportunidade. Te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa. Talvez esteja doente, desempregada, desenganada, perturbada, deprimida. Dê vitória, Senhor. Também apresento a minha família, a minha vida. Nós precisamos muito do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema dizendo por uma alma. E aqui eu quero falar desse homem chamado Filipe. Ele era um evangelista, ou seja, ele era chamado de evangelista, apesar de ser um dos 7 primeiros diáconos, né? Naquela escolha, inclusive, Estevão, que foi o primeiro mártir, está aqui nessa relação dos 7, né? Ele foi enviado para Samaria, Filipe, durante aquele período, né, em que Saulo, que depois teve um encontro com Jesus e se transformou em Paulo, né, foi mudado seu nome. Saulo, ele estava assim, perseguindo os cristãos, tá? Isso aconteceu exatamente depois que Estevão foi morto por apedrejamento. Para mim, gente, Filipe é o verdadeiro obreiro de Jesus. Aquele que não faz questão, sabe, em ostentar riquezas. Aquele que é simples, é humilde. E quando o Espírito Santo diz evangelize, vá pregar, vá lá para o deserto. Podemos até dizer que é o missionário do deserto, né? Então, ele é esse exemplo de quando o Espírito Santo manda, vá para qualquer lugar, só tem você e a pessoa, a alma, ele obedece. Você vai de pés. Você não vai, você vai de bicicleta, de bike. Você não vai de carro de luxo, não vai de carro com ar-condicionado, nessas coisas não. Você vai exatamente em uma condição humilde. E ele foi, ele não tinha, né, riqueza nenhuma, tá? Eu acho até que ele foi com aquelas sandálias, né, que eles usavam naquela época e naquelas estradas poeirentas.
Quem sabe os seus pés chegaram cinzentos diante daquela autoridade, né? Aquele oficial do alto escalão da rainha de Candace. Mas ele obedeceu. Sabe por que ele fez isso? Foi por causa de uma alma. Essa palavra de hoje aqui, eu quero concluir logo, porque todos conhecemos esse fato, todos que leem a Bíblia, mas essa palavra de hoje é para me despertar sobre o valor que tem uma alma. Não só para Deus, gente. Você sabe que Satanás luta todo momento, 24 horas por dia, para levar consigo para a sua morada daqui a pouco, que é o inferno. Ele quer levar todas as almas possíveis. E nós temos o compromisso bíblico, que é a palavra de Deus, de resgatar essas almas, levando a palavra de Deus, evangelizando como Filipe fez. Não precisa a gente estar em uma situação cômoda, luxuosa, com muita saúde, para chegar para alguém e levar a palavra de Deus, não. Se o Espírito Santo te manda, te incomoda assim dentro do teu coração, e isso é para mim também, Jessé, se o Espírito Santo está te incomodando para você ir pregar lá naquele lugar que só tem aquela pessoa lá, no meio do mato, do sítio, seja lá onde for, vai, porque essa alma é importante para mim, diz o Espírito Santo, para mim e para você. Hoje em dia a gente vive assim apegado com tantas coisas materiais, com o nosso próprio conforto, e eu não sou contra isso, mas que isso não seja prioridade. Jesus mesmo disse, buscai primeiro o reino de Deus. E as comodidades virão depois, gente. São consequências dessa busca do reino. E uma das coisas que faz parte do reino de Deus é exatamente resgatar almas para o seu reino. Livrar aqueles que estão destinados à morte, como disse lá o sábio em Provérbios 24, capítulo 24. Então, gente, nós precisamos entender, repito, isso é para mim, que quando estamos de boca fechada, ou talvez com um mau comportamento, porque a gente evangeliza com os nossos atos, nossas ações, com a nossa vida, quando a gente está ou de boca fechada, ou nos comportando mal perante a sociedade, nós estamos deixando Satanás pegar nas mãos de uma alma, seduzi-la e levá-la consigo. E mais na frente, na eternidade, quem sabe, Deus vai perguntar para mim e para você, que Deus nos guarde disso, por que você não salvou aquela alma que estava sozinha lá, aquele etíope, que eu pedi para que o Espírito Santo fosse lá, ou mandei, ordenei, ou o Espírito Santo decidiu te levar lá, te incomodar para você evangelizar, e você não quis ir, porque era de pés, porque era de bike, de bicicleta, porque não era de Uber ou outro meio de transporte de aplicativo, né? Estou querendo fazer propaganda aqui. Então, gente, vamos pensar nisso, tá certo? Foi por uma alma que Filipe largou tudo em Jerusalém, desceu ali, né, em Samaria, Jerusalém, foi pela Judéia e foi para o caminho que vai a Gaza e encontrou no deserto aquele homem, aquele oficial. E aí o versículo final que eu escolhi aqui como final da minha leitura que li, versículo 35, diz assim: e começando por essa passagem, pelo que ele estava lendo, falando de Jesus, né, no profeta Isaías, aí ele diz, anunciou-lhe a Jesus. Então, nós temos que anunciar Jesus às almas perdidas. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.